Bom, eu tenho gravado vídeos, você que está me acompanhando, que já assistiu os vídeos anteriores, eu tenho falado sobre a minha saúde, tanto física como minha saúde mental. E tudo que eu venho fazendo, as coisas que eu venho procurando entender e aplicar. Porque às vezes a gente tem conhecimento de certas coisas, mas a gente não aplica. Nós às vezes relaxamos com nós mesmos. A maioria das vezes. Se é pra gente cuidar de alguém, a gente cuida, que é uma beleza. Agora, quando o assunto é sobre nós, muitas das vezes nós relaxamos. E eu sempre fui assim, cuidei de todos que precisavam de mim e de mim mesma eu não cuidava, eu deixava às vezes de lado. E quando eu comecei a adquirir, né, os conhecimentos que hoje eu tenho, eu comecei a aplicar. E uma das coisas que eu apliquei na minha vida, que eu já conhecia, mas eu não aplicava da forma correta, e eu decidi aplicar, foi os conhecimentos bíblicos. Eu digo que a Bíblia é o nosso manual. Se a gente compra um eletro, seja lá qual for, sempre vem um manual e a gente tem que seguir, né, aquele manual para a gente não acabar danificando, né, os aparelhos. Se a gente compra um remédio, vem a bula, a gente tem que seguir, né, passo a passo que está ali escrito, para que a gente seja bem sucedido no tratamento. Aí eu comecei a observar, eu falei, a Bíblia é o nosso manual. E eu vou começar a aplicar o que ali está escrito na minha vida. E eu sei que eu vou receber a mudança. Aí eu comecei a observar minuciosamente cada palavra. Minuciosamente, que às vezes a gente lê, mas a gente não lê prestando atenção da forma correta. Aí a gente acaba não entendendo, né, da forma que deve ser. Eu falei, eu vou começar a ler prestando atenção minuciosamente em todas as palavras. E eu vou começar a aplicar esse manual na minha vida. E a gente pode observar que na Bíblia tem os mandamentos, né? Primeiro tem as ordens, né? A Bíblia ela vem dividida, né, em várias partes. Primeiro a gente tem as ordens dadas por Deus, depois vem os mandamentos de Jesus e depois vem os conselhos do apóstolo Paulo. E a gente pegando e fazendo um apanhado de tudo, a gente vê que é passo a passo a forma que nós devemos viver. E muitas das vezes nós preferimos viver da forma que nós achamos melhor viver. Sabemos que é dessa forma. E eu decidi aplicar. Eu falei, eu vou viver segundo a vontade de Deus. É a forma que a gente deve fazer para a gente poder viver melhor aqui na Terra. A gente tem que ter uma consciência, né, de que realmente é dessa forma. E eu comecei a ler e a meditar na palavra e eu vi que é exatamente assim que a gente deve fazer. Teve uma fase da minha vida, na época que eu estava mais no fundo do poço, como eu vinha dizendo nos vídeos. Teve um momento que aquele versículo onde Deus fala diretamente a Josué, quando Moisés morreu e Josué estava chorando a morte de Moisés e Deus fala para ele se pôr de pé, que ele ia falar com ele naquele momento. E quando eu li aquele versículo, parece assim que era comigo.
E eu estava numa fase de que realmente eu estava muito para baixo, muita coisa. Muita, sabe aquele momento que não tinha força para nada? Eu ainda estava na fase das vendas, eu trabalhava com vendas de comida fitness. E eu estava numa fase assim de que eu estava fazendo somente a conta de pagar minhas contas. Eu produzia somente o que eu precisava para aquele momento. Eu não tinha ânimo para fazer as coisas. Eu fazia por fazer, eu fazia porque eu precisava fazer. E quando eu li esses versículos, eu decidi tomar aquilo para mim. Aquele versículo naquele momento assim veio de encontro comigo, sabe? Que eu precisava me pôr realmente de pé. Eu precisava realmente me posicionar. Então a força que eu encontrei para estar de pé hoje foi na Bíblia. Foi vinda de Deus. Não foi somente decisões minhas, que às vezes eu falo assim, eu tomei decisões e hoje eu estou de pé. Hoje... Não, foram decisões tomadas com a ajuda de Deus. Não foi decisões minhas somente. Eu sempre reconheço o poder de Deus na minha vida. Porque eu nunca vou falar assim, foi eu que decidi, eu me levantei, eu fiz, aconteceu. Não, foi Deus que me impulsionou para eu fazer tudo que eu estou fazendo hoje. Se eu me reergui, foi Deus que me ajudou a me reerguer. Porque eu estava vivendo numa fase que parecia que era o fim. Ao meu entender, era o fim da minha vida. Mas quando a gente acha que é o fim, para Deus é o começo. Eu parei assim, sabe, num momento que, como eu disse nos outros vídeos, parecia que eu estava encarcerada. Sabe quando você conhece o seu potencial, mas você não consegue fazer nada, você não consegue agir? Você fica de uma forma como se tivesse dentro de um cárcere e tivesse dentro de um labirinto e você não está encontrando a saída. Enfim, era de um jeito que eu estava, que se eu não colocasse as palavras de Deus na minha vida, talvez eu não conseguiria ter levantado. Eu não conseguiria ter saído do lugar. A Bíblia é o manual do ser humano. Porque é ali que tudo está escrito como nós devemos fazer para que a gente seja bem-sucedido, para que a gente venha ter paz, para que a gente venha ter vitórias. Ali tudo está escrito. Só que às vezes a gente não tira nem sequer tempo para ler um versículo apenas. Imagina ler a Bíblia toda. E a gente perde a oportunidade de viver bem. Porque se nós aplicarmos tudo que ali está escrito, não tem como não ter uma vida próspera, não tem como não ser bem-sucedido. Eu não digo somente de vida financeira, porque a maioria das vezes quando nós falamos de vida próspera, bem-sucedido, muitas das vezes dá a entender de dinheiro. Eu não falo de dinheiro, eu falo de prosperidade por completo. Eu falo de prosperidade, é ter paz dentro da nossa casa, é ter paz na nossa mente, é ter paz na nossa vida financeira também, é ter entendimento. Muitas das vezes achamos que estar próspero aqui na Terra é nós termos uma vida farta, é nós termos uma casa luxuosa, carros, bens materiais, né? Mas na verdade não é isso.
Quantas pessoas que conhecemos que têm tudo isso que eu mencionei, mas não tem paz, não tem alegria, não tem disposição. Às vezes a família é toda desorganizada, os filhos não obedecem os pais não têm amor pelos filhos. São tantas coisas que nós assistimos, que nós presenciamos, né? Que a gente vê que não é sobre ter, é sobre ser. Então, quando eu comecei a ter esse entendimento, eu comecei a querer essa mudança na minha vida por completo, por inteiro. Como eu disse no vídeo anterior, eu quis uma mudança por inteiro. Eu quis uma mudança na minha saúde física, eu quis uma mudança na minha saúde mental e também na minha vida espiritual. Porque somente conhecer a Jesus, somente conhecer o Evangelho, somente conhecer a palavra não é o suficiente. Nós temos que conhecer e viver. Nós temos que aplicar o Evangelho na nossa vida. Nós temos que ter a consciência de quem Deus é e de quem nós somos. Somente assim as coisas vão fluir da forma que deve ser na nossa vida. Então, quando eu comecei a ter essa consciência, eu comecei a trazer para a minha vida as coisas que realmente valem a pena. Eu comecei a querer viver o que exatamente Deus tem para mim. Eu não vou dizer para você assim, quando nós decidimos viver o que realmente está escrito, pegar esse manual e trazer para a nossa vida, aplicar tudo na nossa vida, vai ser tudo flores. Se eu disser isso, eu vou estar mentindo, porque não é verdade. Jesus mesmo deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então isso é claro. Não é dizer, eu vou pegar esse manual, vou aplicar na minha vida e tudo vai se tornar um mar de rosas. Não vai ter nada de ruim. Não. Vai acontecer coisas ruins também. Porém, nós vamos estar estruturados para saber como reagir a cada acontecimento. Então, quando eu peguei a palavra e implementei na minha vida, quando eu comecei a aplicar tudo na minha vida, eu comecei a ter mais entendimento para reagir aos acontecimentos. Aquela pessoa fragilizada, dependente do outro, se tornou dependente de Deus. E quando eu me tornei dependente de Deus, eu me tornei uma pessoa forte. Porque quem está me guiando é Deus. Então, a partir do momento que a gente pega a nossa vida e a gente entrega nas mãos de Deus, não tem como dar errado. Pode acontecer milhões de coisas ruins, mas a gente sempre vai vencer. Quando eu tomei a decisão de pegar a minha vida e falar: Senhor, a minha vida é tua, eu tenho lutado com as minhas próprias mãos e nada está acontecendo, eu quero que o Senhor faça segundo a sua vontade. E eu falei para ele: Senhor, a minha vida é tua, não pertence a mim, como de fato a vida de ninguém pertence a ninguém. A nossa vida pertence a Deus. A hora que Ele quiser nos chamar, Ele vai chamar, porque Ele sabe a hora certa para todas as coisas acontecerem. Ele sabe o tempo exatamente de todos que estão aqui na Terra. Ele sabe exatamente o tempo certo. Mas
como nós não sabemos o tempo que vamos viver aqui na Terra, nós temos um manual para que nós possamos usar esse manual para viver da melhor forma possível. E aquele que tem esse entendimento, essa consciência e resolve aplicar, resolve obedecer as ordens, obedecer os mandamentos e os conselhos, não tem como não viver bem na Terra. Não tem como não ter paz na sua casa. Não tem como as coisas sair do eixo. Não tem como. Mesmo que aconteça de haver um abalo, mas se tiver estruturado, firmado no entendimento, na palavra, não tem como sair do eixo. Eu estou gravando esse vídeo porque eu preciso falar com você sobre a importância também de você ter uma vida espiritual plena. Ah, Cláudia Márcia, mas eu já fiz tantas coisas erradas. Você já fez. Se você decidir não fazer mais, a sua vida vai ser diferente. Ah, mas tem muitas pessoas que sabem o que eu fiz. Não importa o que as pessoas pensam sobre você. O importante é que Deus sabe sobre você. A partir do momento que nós tomamos uma decisão de trazer Deus para a nossa vida, de trazer Jesus para comandar os nossos passos, não importa o que as pessoas pensam, porque é bem clara a palavra de Deus. Ele ama o pecador, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, se eu faço alguma coisa de errado, eu me arrependo e dali por diante eu não quero mais errar, Deus não vai me julgar por isso. Ele não julga ninguém pelo erro a partir do momento que há arrependimento. As pessoas podem apontar, podem lembrar, porque acontece muito isso, de uma pessoa querer se reerguer, mas existe sempre alguém que está ali apontando, mexendo naquela ferida, para que a pessoa não consiga se levantar, não consiga seguir. Mas a partir do momento que tomarmos uma decisão de viver o melhor para nossas vidas, não importa o que pensam sobre nós. O que importa é o que Deus sabe sobre nós. Eu decidi falar também sobre o espiritual porque eu sei que é muito importante. E eu sei que muitas das vezes há empecilhos. Mas quando nós tomamos uma decisão com a clareza de que não vamos voltar atrás, as coisas começam a mudar na nossa vida. Então não há barreiras que vai impedir da gente alcançar nossos objetivos, seja ele qual for, seja de cura, seja um objetivo financeiro, seja o objetivo de restauração familiar. O que nós decidimos fazer e colocamos crendo na mão de Deus, não tem como não acontecer. Não tem como. Então eu estou gravando esse vídeo para falar para você com a certeza de que eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. E que você também, quando tomar a sua decisão, mas que seja com clareza. Não é duvidando, eu vou tomar uma decisão agora, mas eu posso dar um passo atrás depois. Não é dessa forma que você vai alcançar os seus sonhos, seus objetivos, seus desejos. É você tendo clareza para viver o melhor que Deus tem para você nessa terra. Mesmo que nós estejamos aqui de passagem, porque nós sabemos disso.
Nós não vamos viver eternamente aqui na Terra, até porque nós não pertencemos à Terra. Mas enquanto nós estamos aqui, vamos viver da melhor forma, sim. Vamos aplicar esse manual para a nossa vida? Vamos aplicar, sim. E vamos ver as melhores coisas acontecendo em nossas vidas. Vamos ver as transformações de Deus acontecendo em nossas vidas. Vamos ter forças para enfrentar todas as lutas que vierem contra nós. Porque é assim que Deus faz. É assim que vence todas as pessoas que aplicam esse manual na vida. E eu creio que com você não vai ser diferente. Eu quero falar para você o quanto é importante a fé, o quanto é importante acreditar de verdade, não é brincar. Não, com a palavra de Deus, não faça isso. Não brinque com a palavra de Deus. Quando tomar uma decisão, que seja a decisão exata, a decisão de querer viver a verdade, a justiça, de querer viver a vontade de Deus, de querer viver o melhor de Deus para você. Não brinque com a palavra de Deus. Pegue esse manual e comece a trazer para a sua vida, que você vai ver a mudança acontecer. Então eu quero deixar para você esse encorajamento, porque você viver de verdade a vontade de Deus tem que ter coragem de pegar esse manual e transformar a sua realidade de verdade. Pegar a sua vida e entregar nas mãos dele de verdade. Se entregar genuinamente. Então é essa palavra que eu quero deixar para você. E eu creio que se você tomar essa decisão de viver o melhor aqui na Terra, você vai viver. Creia nisso, não duvide. Então continue assistindo os vídeos, continue dando um joinha se você acha que é relevante cada conteúdo que eu estou trazendo. E clique no sininho se você ainda não clicou para receber as notificações. E o YouTube vai te avisar quando eu estiver aqui novamente com um novo vídeo. Tá bom? Eu espero por você. Vamos marcar o nosso encontro toda semana, ou 2 vezes na semana, como eu disse no outro vídeo, ou 1 vez na semana. Eu ainda não sei se vai dar para eu colocar 2 vídeos por semana, mas sendo possível eu vou colocar. Tá bom? Eu aguardo você. Até a próxima. É um prazer estar ajudando você a mudar a sua história. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.